Convido os irmãos para poder abrir as suas Bíblias lá no livro de Mateus, Mateus capítulo 4, para nós estarmos fazendo a leitura da palavra de Deus. Mateus capítulo 4. Mateus capítulo 4, nós estaremos fazendo a leitura. Do versículo 1 ao versículo 22. Mateus capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 22. Vamos estar fazendo a leitura alternadamente, responsivamente. Amém? Deus nos diz assim: a seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. E lhe disse: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Com isto o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. E deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira do mar, nos confins de Zebulon e Naphtali. Terra de Zebulon, terra de Naphtali, caminho do mar, além do Jordão, da Galiléia dos gentios. Daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco, em companhia de seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Amém. Que Deus assim nos abençoe. Meus irmãos, esse texto fala, sobre a tentação de Jesus, fala sobre o retorno de Jesus para a Galiléia e fala também sobre o chamado que Jesus fez aos seus discípulos, Então Jesus, ele fez um chamado aos seus discípulos, e na verdade tudo isso que está aqui envolve o projeto de Deus. Então Jesus, ele tinha um projeto no seu coração, ele queria pegar e realizar esse projeto. Então Jesus, ele começa a pegar e sair, para fora, viajar, de pregar o evangelho, de anunciar a salvação. E dentro desse projeto, então Jesus, ele pegou e saiu para poder formar os seus líderes da igreja. Na verdade é isso que Deus ensina para nós. E o tema que nós vamos estudar hoje fala sobre projeto de vida. Todos nós temos projetos na nossa vida.
É impossível ao homem, na verdade, pegar e viver sem ter projeção, ou senão sem ter projeto, né? Projetar, organizar, né? Fazer algo visando, né, o futuro. Na verdade, todos nós temos projeto de vida, ou visamos, né, programar algum projeto de vida nas nossas vidas. E Jesus, ele tinha um projeto, e o projeto de Jesus era o reino dos céus, era o reino de Deus. O projeto de Jesus era pegar e formar liderança, formar líderes, né, para que pudesse pegar e auxiliar ele na jornada, na caminhada que ele ia ter, para poder, né, junto com ele, então, estabelecer a igreja de Cristo, né? Então, Pedro, André, Tiago e João tiveram suas vidas transformadas por um chamado, né? Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então, o projeto de Deus, ele era um projeto visando levar salvação e também, né, levar vida eterna às pessoas. O projeto de Deus, né, era pegar e fazer o quê? Levar a vida eterna e levar a esperança ao coração da humanidade, e também fazer com que a sua equipe, que ele ia pegar e formar, a liderança que ele ia pegar e formar, viesse a estar auxiliando e também, né, junto com ele, fazendo parte desse projeto. Da mesma forma que nós, né, temos projetos para realizar na nossa vida, Deus nos ensina através desse texto que nós não conseguimos fazer nada sozinhos. Nós, para fazer, né, as coisas acontecer nas nossas vidas, nós, para poder vivermos neste mundo, nós necessitamos de auxiliadores ou cooperadores. Até dentro do nosso lar, da nossa própria família, nós necessitamos uns dos outros, né? O esposo precisa da esposa, que é a sua auxiliadora, companheira, amiga, né? A esposa precisa do seu esposo, né, que é o companheiro, amigo, né, para todas as horas, para todos os momentos na sua vida. Então, na verdade, nós precisamos uns dos outros. Na verdade, nós necessitamos, né, da cooperação daqueles que estão à nossa volta, daqueles que fazem parte da nossa vida social, daqueles que fazem parte, né, da nossa família. Então, nós não conseguimos viver, né, independentemente. Tem muita gente que acha assim: não, eu gosto de ser independente, eu não preciso de ninguém, né? Mas na verdade Jesus, ele ensina para nós com esse projeto, né, de vida de Jesus e humanitário dele, de pegar e alcançar as pessoas, de levar esperança ao coração das pessoas, de levar, né, salvação, de levar vida eterna às pessoas. Jesus, ele vem provar para nós, ele sendo Deus, que nós precisamos de auxiliadores, que nós precisamos de cooperadores, que nós precisamos de pessoas que façam parte da nossa vida, que fazem parte da sociedade onde nós vivemos, para que nós possamos alcançar os nossos objetivos. Para nós alcançarmos os nossos sonhos, nós dependemos da outra pessoa, né? Eu dependo da minha esposa, né, do apoio dela, né? Você depende do seu esposo, você depende da sua esposa para poder sonhar junto. Nós precisamos de sonhar juntos para poder colocar um projeto, né, na verdade, um projeto em ação. Então, para um projeto ser realizado, né, para um projeto pegar e vir a existir, na verdade, nós precisamos de ter cooperadores, e nós precisamos de ter pessoas que sonhem com a gente. Então, os nossos sonhos precisam de ser divididos. A nossa vida precisa de ser dividida com a outra pessoa, né? Com o esposo, com a esposa, né? Com os filhos. Se nós temos filhos, nós também precisamos de pegar e dividir os nossos sonhos, os nossos projetos com os nossos filhos, porque eles fazem parte da nossa vida social, fazem parte da nossa vida, né? Podemos pegar e dizer que os nossos filhos, eles fazem parte da nossa tribo, né? Porque na verdade a maioria de nós podemos contar com a nossa família.
Nós podemos contar a qualquer momento, em qualquer momento que você estiver vivendo, né, na sua vida de adversidade, é com a sua família que você vai pegar e contar verdadeiramente. Os amigos vão poder pegar e, né, olhar para você com dó, outros vão pegar e olhar, né, para nós com piedade, mas na verdade aquele que vai estar do seu lado é aquele que é do seu sangue, aquele que é da família, aquele que vai pegar e vai te apoiar, independente da adversidade, né, que você esteja vivendo ou que nós estejamos vivendo na verdade, né? Então Jesus, né, como Ele tem um projeto para as nossas vidas, o projeto de Jesus para as nossas vidas é o projeto de dar esperança e abrir as nossas mentes e os nossos corações que existe algo melhor, que amanhã vai ser um dia melhor, né? Que o ano que vem vai ser um ano melhor. Então Jesus, o projeto de vida de Jesus, o projeto de vida que Ele oferece para nós é de nós termos esperança, de nós, né, olharmos para as dificuldades, para as adversidades, para os problemas que nós temos e enxergar, né, algo melhor, um ano melhor, um dia melhor de trabalho que nós possamos ter, né, um mês melhor, né? Então Deus, Ele quer no seu projeto de vida apresentar para nós que nós dependemos uns dos outros, que nós precisamos uns dos outros e que nós sozinhos não podemos fazer nada. E é por isso que nós precisamos de entender que Jesus, Ele é, né, fundamental para que nós venhamos a pegar e ter uma vida plena, uma vida cheia de paz, uma vida vitoriosa diante dos desafios, né? Então Jesus ensina para nós que Ele nos enxerga. Jesus, Ele enxerga cada um de nós. Jesus, Ele vê, né, nós de uma forma especial, de uma forma amorosa. Então, Ele nos vê, né? Jesus, Ele vê onde que nós estamos. Jesus, Ele vê como que nós estamos, né? E Jesus, Ele nos chama a estarmos com os nossos corações voltados, ligados para Ele e também para segui-lo. Jesus, Ele é o exemplo que nós temos para seguir. Então Jesus, Ele é aquele que mostra o caminho para cada um de nós, é aquele que nos guia, Ele é aquele que nos dá para nós referência de vida, na verdade. Então Jesus, Ele dá para nós referência, Ele é a referência para que nós venhamos a pegar e continuar a ter uma vida direcionada por Ele e também uma vida onde que os nossos projetos possam ser, né, colocados diante da sua presença. Os nossos sonhos, os nossos projetos têm que ser colocados aos pés de Jesus. E Jesus, Ele nos ensina para nós que Ele, sendo Deus, Ele não fez nada sozinho. Jesus, Ele não veio a este mundo, viveu aqui e pregou o Evangelho e foi embora, né? Jesus, Ele veio para poder pegar e liderar, para poder formar uma equipe, né? Para poder pegar e organizar um projeto, que é o projeto de salvação da humanidade, e nos ensinar que nós devemos entender que nós precisamos uns dos outros, nós precisamos de, né, ser cooperadores uns dos outros, que nós precisamos de viver isso que Jesus oferece para cada um de nós, e entender, né, que Jesus, Ele tem um projeto para as nossas vidas. O projeto de Jesus para a nossa vida é de nós sermos vitoriosos através dele, nós sermos vitoriosos através de Jesus. Outra coisa que Jesus ensina, né, para nós, nesse texto, é que todo projeto tem um custo. Todo projeto que nós formos fazer na nossa vida, ele vai ter um custo, e esse custo ele terá que ser pago, né? Então há um custo de todo projeto que nós vamos organizar. No projeto de Jesus, né, Jesus, Ele ensina para nós que o custo que Ele teve que pagar foi a sua vida, né? O projeto de Jesus
O custo do projeto de Jesus foi Ele dar a sua vida pela amada igreja, de oferecer a sua vida em favor dos pecadores, de dar a sua vida e entregar a sua vida por causa dos pecadores. Jesus também nos ensina que o projeto que tem um custo, e para abraçar esse projeto de Jesus, podemos ter que abrir mão de alguns dos nossos desejos, dos nossos anseios, né, daquilo que nós queremos como humano, como pessoa, né? Então, para abraçar o projeto de Jesus, podemos ter de abrir mão de algum dos nossos sonhos. Nós precisamos de entender que tudo aquilo que nós fazemos, ele tem um preço a ser pago, tudo. No nosso falar, no nosso pensar, naquilo que nós vamos investir de verdade. Nós precisamos entender que quando eu invisto, né, eu invisto sabendo que vai ter um custo, que eu vou ter que pagar por esse projeto de vida, por isso que eu estou querendo realizar. Não é verdade? Quando a gente vai pegar e fazer um projeto, a gente tem que pensar muito bem se eu vou começar esse projeto ou se eu não vou. Porque, por exemplo, existe um custo, e o que Deus quer perguntar para nós: você está disposto a pagar esse custo? Nós precisamos de entender isso, né? Se eu tenho um projeto de vida para me realizar na minha vida, se eu tenho, né, alguma coisa que eu sonho e quero realizar ainda, né, a primeira coisa que Deus ensina para nós, né, vocês estão dispostos a pagar o preço? Porque existe um preço. Em tudo aquilo que nós vamos realizar na nossa vida, existe um preço que nós vamos ter que pegar e pagar. E a nossa vida, ela vai estar nas mãos de Deus, e nós precisamos de entender que, né, o custo, ele será algo que é possível. Eu vou ser capaz de pagar esse custo, né? O projeto de Jesus nos impõe uma escolha, né? Todos nós temos que fazer escolhas na nossa vida. Não há como viver sem fazer escolhas. Nós dependemos, né, de escolhas para poder sobreviver, para poder viver neste mundo. O projeto de Jesus foi um projeto que ele teve que pegar e fazer escolhas. Jesus, ele teve que pegar e escolher entre entregar a sua vida e dar a sua vida a favor da igreja. Jesus, ele teve que pegar e, né, se entregar e pagar o preço por causa disso, né? Jesus teve que fazer uma escolha. Nós necessitamos e dependemos de fazer, né, escolhas. Nós precisamos, né, de entender que nós não podemos, né, desperdiçar as nossas vidas com tentativas falsas, com tentativas errôneas, erradas, né? Nós precisamos de entender que Deus, ele nos dá sabedoria, e Deus nos mostra para nós que o projeto, quando nós organizamos o projeto, quando nós desejamos realizar algo na nossa vida, se nós tivermos, né, o mesmo anseio que Jesus no coração, nós vamos pegar e alcançar os nossos objetivos, né? Se nós estivermos dispostos a pagar o preço, nós vamos ser vitoriosos, nós vamos conseguir realizar o projeto de vida que nós temos, né? Então, para realizar um projeto de vida, né, nós precisamos de pegar e fazer escolha. Nós precisamos de escolher entre, né, oferecer, né, pagar o preço ou não. Então nós precisamos de pegar e ter isso no nosso coração e ter a certeza de que o nosso projeto, se o nosso projeto estiver nas mãos de Deus, né, tudo vai dar certo, né? Os nossos planos não são frustrados diante do Deus que nós temos. Da mesma forma que Jesus, o projeto de Jesus, ele
né? Foi bem elaborado, foi bem planejado, e Jesus ele sabia aquilo que ele queria, né? Jesus ele não veio neste mundo, né, cheio de incertezas no seu coração, né? Não, Deus Pai enviou Jesus, existia um propósito, existia, né, um projeto para poder ser realizado, e Jesus ele fez o quê? Ele se empenhou, ele se dedicou, né? E ele pegou e realizou, ele fez acontecer, né? Então nas nossas vidas nós precisamos de entender que para que os nossos projetos venham ser concretos e realizados, né, nós precisamos de ter confiança. Eu preciso de confiar, né, de que aquilo que eu estou fazendo está correto, está certo, e eu vou alcançar, né, os meus objetivos, né? Então Jesus ele veio e alcançou, realizou o projeto que ele tinha nas suas mãos. Seguir a Jesus é o mais fascinante projeto de vida. Por isso que o chamado de Jesus para os apóstolos foi direto nos seus corações, né? Que aquilo que Jesus tinha no seu coração era algo tão real, tão verdadeiro, que quando Jesus pega e fala para eles que a partir de agora vocês vão ser pescadores de homens, eu fico imaginando, meus irmãos, qual seria o nosso pensamento se Jesus falasse para você: ó, você é pescador de peixe, você, né, tá limpando a rede, arrumando a rede, organizando a rede, mas eu quero falar para vocês que a partir de agora vocês vão ser pescadores de homens. Eu fico imaginando assim: meu Deus, como assim ser pescador de homens? Sendo que eu a vida toda, a vida inteira, eu aprendi foi pegar e consertar a rede, lançar a rede no mar, para poder pegar peixe, e agora esse homem vem, né, e fala para mim que eu vou ser pescador de homens. Como que pode isso? Quantas dúvidas deve ter entrado no coração desses homens que seriam os discípulos de Jesus, mas na verdade, né, o Espírito Santo de Deus estava presente. O Espírito Santo de Deus, né, que é o revelador, revelou a eles aquele chamado especial que Jesus, né, havia feito. É interessante que eu coloquei aqui: ninguém que fez essa escolha jamais se arrependeu. Nenhum dos discípulos se arrependeu de fazer parte do projeto de Deus. Nenhum dos discípulos deixou de desfrutar, né, da promessa de Deus e das bênçãos de Deus a partir do momento que eles aceitaram fazer parte desse projeto fascinante que Jesus havia oferecido a eles. Então Jesus, meus irmãos, quando ele oferece para nós a vida eterna, quando Jesus oferece para nós, né, a Nova Jerusalém, a morada que Jesus foi preparar para cada um de nós, ele está oferecendo para nós algo real, algo verdadeiro, algo concreto para as nossas vidas. E nós não podemos nos arrepender desse chamado de Deus para as nossas vidas. Da mesma forma que os seus discípulos, né, que foi chamado por ele, correspondeu, nós devemos corresponder ao chamado de Deus, a nos alegrar em Deus e a ter confiança que Deus, né, ele é um Deus que é presente, um Deus que é verdadeiro, um Deus que realiza, né, o teu querer nas nossas vidas. Meus irmãos, então nós aprendemos que, né, Jesus ele tinha um projeto, e é um projeto para a nossa vida, é um projeto para a eternidade, né? Nós aprendemos que todo projeto ele tem um custo. Nós vamos ter que entender que há um custo quando nós queremos fazer um projeto, quando nós queremos fazer alguma coisa nas nossas vidas diferente. Isso em toda a área da nossa vida familiar, nossa vida profissional, toda mudança que acontecer na nossa vida, ela tem um custo, toda.
toda escolha que nós fizermos na nossa vida, ela tem um custo que nós vamos ter que pagar. Da mesma forma que Jesus pagou. Jesus, ele pagou com a sua vida, ele pagou com o seu sacrifício, com o seu sangue. Nós também vamos ter que pagar um custo. E nós precisamos de entender isso, que todo projeto tem um custo e nós devemos pagar, devemos analisar, se eu tenho condições para poder pegar e pagar esse custo, para poder pegar e aceitar o desafio. E são muitos os desafios que nós enfrentamos na nossa vida, e todos eles existe um preço para pagar. Todos os desafios que nós enfrentamos, existe um preço que nós devemos pagar por causa desse desafio. Terceiro, o projeto de Jesus nos impõe uma escolha. Então nós precisamos de fazer escolhas, na verdade. Seguir a Jesus é o mais fascinante projeto de vida. Então, na verdade, meus irmãos, nós somos os mais felizes das criaturas que existem neste mundo, porque nós seguimos o projeto de vida de Jesus. Jesus é o centro, é o alvo da nossa vida, de pegar e seguir Ele, de viver para Ele, de existir para Ele. E Ele nos ensina para nós que Ele é o projeto mais fascinante que existe em toda a eternidade, em todo o mundo inteiro, Então, ninguém que fez essa escolha jamais se arrependeu. Então, Jesus nos dá a alegria de entendermos que não há arrependimento quando nós fazemos parte do projeto de Deus. O projeto de Deus, ele nos dá para nós essa certeza, nos dá para nós essa segurança de que esse projeto, ele é um projeto para a eternidade e para toda a vida, e para todos, na verdade, Uma pergunta que Jesus faz para nós, você está disposto a pagar o preço? Nós, como igreja, estamos dispostos a pagar o preço como Jesus pagou para poder viver na eternidade, para estar com Jesus eternamente? Na verdade, é isso que Jesus quer perguntar para nós nessa noite. Eu estou disposto a oferecer a minha vida por causa de Jesus, por causa do seu Evangelho, por causa do projeto de Jesus, e também oferecer a minha vida por causa do projeto de vida que eu tenho? O maior projeto que nós temos de vida na nossa vida é herdar a vida eterna, é alcançar a coroa da vida eterna, é viver eternamente nos céus. Esse é o maior projeto que nós devemos ter na nossa vida. Primeiro tem que ser esse projeto, E Deus ensina para nós que se eu buscar primeiro o reino de Deus, todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Então, se eu buscar primeiro o reino de Deus, todos os meus sonhos vão ser realizados, e todas as bênçãos de Deus vão ser acrescentadas na nossa vida, Então, para nós, meus irmãos, esse é o projeto de vida que nós devemos pegar e buscar, almejar e querer alcançar, para a honra, glória e louvor do nome de Deus. Amém? Que Deus abençoe as nossas vidas, que Deus possa nos fortalecer e que Deus possa ter nos ensinado que o projeto de Deus é aquele que é eterno e é para sempre. E quando nós pensamos em projeto de Deus, o projeto de Deus, ele não falha, Eu acho muito bonita uma música que tem assim, que fala que o meu Deus não falha, Deus não falha nunca. Deus, ele acerta sempre e para toda a eternidade.